Abre sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Vamos ler do verso 11 ao verso 19. Lucas 17. Verso 11 ao 19. Abriu aí, Santi? Almeida, Revista Atualizada. Diz assim, então: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, Jesus disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar. Pai querido, louvamos o teu nome por este dia, por esse tempo na tua presença, e mais uma vez colocamos a nossa vida diante de ti, pedindo que nesta manhã ainda o Senhor renove as nossas forças e fale ao nosso coração. Nos mostre os aspectos da verdade da tua palavra que precisam ser incorporados à nossa vida, experimentados e vividos. Oramos em nome de Jesus para que isso aconteça. Amém e amém. Eu diria, irmãos, nessa manhã que a gente tem muitas lições para aprender nesse texto de Lucas. A reflexão sobre ele surgiu de uma conversa, onde nessa conversa com uma pessoa eu falava a respeito de coisas que são aparentes e de coisas que não são tão aparentes. E do nosso erro, muitas vezes, em fazer juízo acerca daquilo que apenas aparenta ser, em detrimento de experiências que às vezes as pessoas têm, mas que não fazem estardalhaço, não vêm para fora, e que às vezes ninguém mais sabe que essa pessoa teve, senão ela mesma, uma experiência sua, pessoal. Mas eu queria falar mais do que isso, eu também vou falar sobre isso. Mas eu queria falar um pouco mais do que isso e refletir sobre esse texto tão rico do Evangelho de Lucas e todos os seus princípios que podem ser aplicados à nossa vida e que a gente pode aprender nesta manhã com ele. Lucas, eu não sei se você sabe, escreve o seu Evangelho para os gregos. Na verdade, ele escreve o seu Evangelho para um amigo, está no início do livro de Lucas, um amigo chamado Teófilo, um grego que se converte
E Lucas, então, vai escrever com o objetivo de fundamentar a fé desse amigo. Lucas era médico, discípulo de Paulo, e Lucas empreende, como ele mesmo diz, uma imensa pesquisa para poder consubstanciar a fé de Teófilo. O objetivo dele é mostrar para Teófilo que aquela fé que Teófilo havia abraçado pela pregação do Evangelho era uma fé histórica, mas, sobretudo, uma fé oriunda de um Deus que estava interessado em pessoas de forma geral e diversa. Um Deus que estava interessado em levar a sua salvação, diferentemente do que os judeus pensavam, que a salvação era circunscrita apenas ao círculo judaico, visto que o Messias era judeu, viria de Israel, e num primeiro momento o pensamento judaico antigo era: Deus vem para nós, o Messias vem para nós e por nós e somente para nós. Mas Lucas faz questão de mostrar que essa salvação que vem por meio de Jesus vai abranger os demais povos, e por isso ele vai escrever que eles são chamados no Novo Testamento de gentios, que na verdade são gregos, são romanos, são todos os demais povos que não judeus. E esse texto aqui, ele vai fazer parte, a partir do verso 11, Lucas vai trazer até lá, depois do capítulo 18, até o capítulo 18, verso 14, Lucas vai trazer uma série de discursos de Jesus que vão corroborar, que vão fortalecer essa ideia de que, se por um lado Jesus vem para trazer salvação a todos, e que vai ficar muito evidente, todos incluindo os de fora, o que fica evidente nesse texto, e eu vou explicar por quê. Ele também vai trazer uma repreensão, ele vai trazer uma série de mensagens que vão alertar aqueles que têm um coração puro e sincero e aberto diante de Deus, do perigo de uma religiosidade que seja apenas externa. Ele vai concluir esse raciocínio todo lá no capítulo 18, os versos 9 ao 14, com a parábola do fariseu e do publicano, onde o fariseu, que era um religioso judeu, se apresenta diante do altar de Deus, batendo no peito, se justificando diante de Deus por ter uma boa religião e um bom conceito religioso, enquanto o publicano, que era um cobrador de impostos, era um homem mal visto na sociedade, ele se prostra diante do altar de Deus, não tendo nem coragem de olhar para cima, de forma contrita, orando e pedindo a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, homem pecador que sou. Ali Jesus conclui, Lucas vai concluir esse bloco de ideias de uma espiritualidade que é aparente e falsa, e uma espiritualidade que é verdadeira, mas nem sempre é vista, que inicia nesse texto que nós lemos. E eu quero compartilhar então isso com você e a gente pensar um pouco sobre isso nessa manhã. O texto começa dizendo assim, que de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Jesus, então, de caminho para a Judéia, Jerusalém, passava na região entre a Galileia, que era o norte de Israel, e a região de Samaria, que era uma região muito habitada por povos estrangeiros. Estrangeiros aqui, leia-se samaritanos. E esse é o grande problema. Judeus e samaritanos tinham uma rixa histórica, cultural longa. Os judeus não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos, desde a época do Antigo Testamento, foram formados
os moradores de Samaria criaram um povo chamado de samaritano, porque esse povo foi formado de uma miscigenação. Eram antigos israelitas do norte, que na época do Império Assírio, na dominação assíria, foram submetidos a uma miscigenação, a um sistema de domínio chamado caldeamento sucessivo. Eu já falei isso algumas vezes, onde o povo que dominava, que eram os assírios, submetiam aqueles judeus do norte a sucessivos caldeamentos. Sucessivamente, eles pegavam um punhado de gente, mandavam embora e pegavam punhados de pessoas de outros grupos étnicos, de outros povos, outras religiões que eles haviam conquistado e traziam para Samaria. E aquilo, Samaria sendo essa capital dessa região, criou ali um povo que ia se miscigenando. O objetivo dos assírios com isso era desarticular o povo de um levante contra um império opressor. Porque se você mantivesse um povo unido, as insatisfações cresceriam, o sentimento nacionalista, o sentimento religioso era único. Mas quando você desarticulava, quando você mandava a gente embora, quando você trazia gente de outros lugares, as culturas se miscigenavam, os valores se embolavam, eu ia usar um termo, mas ia me lembrar de Edilson, ia falar dele, então eu preferi não falar um termo tão feio, tão difícil. Então, à medida em que essas coisas aconteciam, eles iam se descaracterizando, iam perdendo aquele ânimos de se levantar contra o império. E esse era o método que os assírios usavam, caldeamento sucessivo. Mas isso fez com que lá em Samaria surgisse um povo miscigenado, um povo com a cultura duvidosa, um povo com a religião mista, um povo sincrético, ecumênico no pior sentido do termo. Gente que acendia uma vela para Deus e outra para o diabo. Era culto para várias divindades, para vários deuses, para vários tipos de coisas, porque os povos estavam misturados e ninguém mais sabia de fato qual o sentido daquilo. Os samaritanos então foram esse povo que surgiu naquele lugar. Jesus propositalmente muitas vezes passou por Samaria. Em João capítulo 4, Jesus encontra uma mulher samaritana. O espanto da mulher quando Jesus se encontra com ela é: como pode você, um homem judeu, falar comigo que sou uma mulher samaritana? Em Lucas capítulo 10, Lucas também realça esse ponto quando a gente conhece bem a parábola do bom samaritano. Quem é o camarada que faz o ato de misericórdia contra aquele homem que descia de Jerusalém? Não é o sacerdote judeu, não é o levita judeu, não são os religiosos judeus, mas o samaritano, o estrangeiro. E agora aqui mais uma vez fica evidente o que o texto nos aponta. Nos aponta que Jesus, de caminho para Jerusalém, passa naquela região ali, limítrofe entre Galiléia e Samaria, e ao entrar numa aldeia, provavelmente samaritano, diz o texto, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Bom, ele entra numa aldeia e essa aldeia provavelmente possuía uma colônia de leprosos. Era comum na época que os leprosos, e era parte da lei em Levítico, que aqueles que eram acometidos pela lepra, eles deveriam, pela lei, se afastar do convívio social. Não lhes era permitido o convívio social próximo das pessoas. Eles tinham de viver isolados em colônias, e eles eram responsabilizados de morte caso alguém pegasse lepra por falta de aviso. Portanto, quando uma pessoa se aproximava ou de uma colônia de leprosos ou de um grupo de leprosos, esses leprosos deveriam levantar os braços, sacudir bem forte
e gritar dizendo: imundo, imundo, impuro, porque eles eram tidos como imundos, como impuros, cerimonial, religiosa e socialmente. Esse era o estigma, então, pelo qual os leprosos viviam. Se eles não fizessem isso e houvesse contato e aquela pessoa adquirisse a doença, eles poderiam ser punidos com a morte, porque eles traziam uma doença infecto-contagiosa, uma doença que transmitida, então, sem uma intervenção divina, dificilmente, talvez, de forma impossível mesmo, alguém ficar curado. Mas a lei trazia também alguns aspectos. A lei do Antigo Testamento dizia o seguinte: quando porventura, por algum motivo, alguém for experimentar remissão da lepra, essa pessoa deverá se apresentar ao sacerdote. Os sacerdotes, eles exerciam funções das mais diversas na época do Antigo Testamento. Não era apenas a função religiosa, eles também exerciam muitas vezes o juízo legal sobre as circunstâncias, eles julgavam causas segundo a lei, mas eles também exerciam essa função de definir, do ponto de vista clínico, médico e religioso, se uma pessoa tinha sido remida de sua doença. E no caso, aqui é o que acontece: eles avisam a Jesus quando Jesus entra numa aldeia, eles dizem, gritando de longe, o texto diz, porque provavelmente eles estavam ali afastados em alguma região, por algum tipo de distância, e eles chamam a atenção de Jesus dizendo: mestre, Jesus, mestre, compadece-te de nós. A gente não sabe direito o que vai significar esse compadece-te de nós. Talvez compadece-te de nós poderia ser um ato de solidariedade para aqueles que viviam afastados, alijados do convívio social, afastados de uma interação com as pessoas. A gente sabe o que é isso, né? Hoje em dia talvez a gente saiba até mais, porque assim, em termos amplos e gerais, todos nós tivemos uma certa experiência com o afastamento social. Ficamos vedados de nos relacionarmos com outras famílias, com outras pessoas. Dentro da igreja, por muito tempo, quando nós retornamos assim os cultos, nós tivemos aí cadeiras, até pouco tempo atrás a gente botava ainda as cadeiras todas afastadas, aí depois alguém falou assim, mas não tem mais por que deixar, bota tudo junto de novo. Elas eram até mais juntas do que são hoje em dia, né? Em alguma medida, nos acostumamos um pouco mais com o distanciamento, mas esses homens viviam assim numa condição constante. Não era por um período como nós passamos. O que significava compadece-te de mim? Talvez um ato de solidariedade. Será que de fato eles já sabiam todas as implicações da possibilidade que Jesus tinha em termos de poder para curá-los? Alguém já lhes havia dito? É preciso a gente fazer um esforço para pensar nesse negócio, porque vez por outra a gente não entende as dificuldades da época por vivermos no século 21, tendo notícia de tudo em tempo real e com fotografia de quem foi que fez. Mas eu preciso lembrar você que naquela época, quando Jesus foi traído por Judas, Judas precisou beijar Jesus para identificar aos soldados que iriam prendê-lo quem era Jesus. Porque se Judas não o beija, ninguém saberia quem era Jesus. Não existia Facebook, não existia Instagram, onde alguém já tivesse feito, ainda que Jesus não tivesse perfil, alguém já tivesse feito alguma live, ou tivesse mostrado, esse é o cara. As pessoas eram muito parecidas,
e você vai dizer, é um homem de meia estatura, peso mediano, um pouco calvo, que usa uma roupa assim, todo mundo se enquadrava naquele papel, naquele perfil. Pelo que então é difícil da gente entender como esses homens chegaram a esse conhecimento, mas o ponto é, eles clamam a Jesus, Jesus os atende. E o que Jesus faz? Jesus diz assim, ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Percebe então que o que Jesus faz é dizer para eles o seguinte, então, vocês precisam de alguma coisa? Já entendi. Então vão e se mostrem ao sacerdote. O que Jesus faz e aqueles homens entendem, dada a realidade deles, é que eles já entendem o seguinte, por que a necessidade de se apresentar ao sacerdote? Porque Levítico dizia, a lei dizia, que alguém que tivesse buscado alguém que tivesse experimentado a remissão da sua doença, tinha que ter o laudo do sacerdote. Não poderia simplesmente dizer, eu estou melhor e voltei ao convívio. O sacerdote tinha que emitir essa verdade. E esses homens então entendem o que Jesus está fazendo por eles. Jesus está lhes dando uma sentença de cura. E eles vão, sem antes terem experimentado a cura. E o texto é fabuloso, porque ele diz assim, aconteceu que indo eles, foram purificados. Enquanto eles foram andando, a lepra foi sumindo. Só que quando eles se apercebem disso, o texto não nos dá mais informação se eles chegam até lá o sacerdote ou não. O ponto é que um deles volta, um dos 10 volta. No verso 15 diz que um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e era este um samaritano. A ênfase que Lucas dá no fato desse ser samaritano, provavelmente indica que os demais não eram. Dos 10, possivelmente ou provavelmente 9 judeus que ficaram curados, limpos da sua enfermidade, mas um samaritano é o que volta, é o que experimenta a graça de Deus, é o que reconhece isso com gratidão. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? A pergunta de Jesus é retórica, obviamente, né? Ele não está querendo a resposta do homem, ele está refletindo. E ele continua na sua reflexão, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Ele frisa então agora, será que principalmente aqueles que deveriam ser gratos a Deus, judeus, visto que o Messias viria dos judeus, não deveriam ser esses os mais agradecidos, mas o maior ato de gratidão vem de um estrangeiro? E disse-lhe, e diz aquele homem, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu queria trazer alguns pontos para a nossa reflexão nessa manhã. A primeira delas está no verso 14, parte A, que diz assim, ao vê-los disse-lhes Jesus. Eu queria destacar que Jesus vê, se importa e atende às súplicas dos 10 leprosos. Essa é a primeira coisa que chama atenção nesse texto. Jesus se importa. Não é claro o que eles pedem, mas talvez seja óbvio para Jesus o que eles precisam. E não tem muito discurso, porque os caras estão de longe,
Jesus entra numa aldeia e esses caras não estariam a menos de 150, 200 metros de distância daquela aldeia. Talvez numa parte isolada daquela aldeia eles sacodem os braços e levantam, mas não para gritar imundo, leproso, para que a pessoa se afastasse deles, mas agora para chamar a atenção de Jesus, dizendo: Senhor, compadece-te de nós. E o que eu primeiro vejo nesse texto que Lucas destaca é que Jesus se importa. Ele se compadece, ele se interessa, ele vê e atende às súplicas desses 10 leprosos. Uma das coisas mais maravilhosas que a gente tem na Escritura, na Bíblia, é que Deus se importa da nossa condição, é que Deus se importa do nosso sofrimento. É que Deus, e quando eu estou falando Deus, eu estou falando de Jesus na pessoa de Deus encarnado, se importa com a maneira como nós vivemos, com a dor que nós sofremos, com a necessidade que nós possuímos. Na Bíblia, por várias vezes, a gente vê que Jesus a sua missão é formar os seus discípulos, é perpetuar a sua mensagem, para que hoje, por exemplo, em 2024, nós estejamos aqui falando dessa verdade. Até que Ele volte, isso irá acontecer. Mas ao mesmo tempo a gente vê esse Deus encarnado se preocupando com gente, com pessoas, nas circunstâncias mais terríveis e vulneráveis da vida. Ele se preocupa com a mãe que está enterrando o filho. Ele se preocupa com um pai que tem uma filha morta dentro de casa. Ele se preocupa com uma mulher que não tinha mais esperança para a vida, uma samaritana, sem lenço e sem documento. Ele se preocupa com um religioso judeu de idade avançada. Ele se preocupa com as crianças. Ele se preocupa com um paralítico que estava naquela condição há 38 anos. E aqui, ele se preocupa com gente que estava colocada de lado pela sociedade, por força da sua enfermidade. Jesus se importa. Jesus está sempre importado. Não é verdade que Ele está sempre importado com as circunstâncias que são coletivas. Mas Jesus se importa com as circunstâncias que são individuais, são pessoais. Eu acho uma bobagem enorme quando nós, por uma espécie de piedade esquisita, a gente coloca que, não, eu estou precisando, mas Deus tem muita gente para ver, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa dessa humanidade para acontecer, Deus tem coisa mais importante. Às vezes é uma falsa piedade, porque, sinceramente, para nós, o que é mais importante, se não, muitas vezes, o sofrimento que a gente está vivendo? E uma falsa piedade, porque a gente limita de Deus uma ação que Deus não se limita. Deus pode dar conta de todos os problemas de todos ao mesmo tempo, e do seu e do meu. E é isso que a Bíblia nos mostra várias vezes. Enquanto Jesus dá conta de um monte de gente, enquanto Jesus dá conta da fome de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, Jesus dá conta de 10 leprosos. Jesus dá conta de uma única pessoa, numa única demanda, seja ela uma hemorragia de 12 anos, uma paralisia de 38 anos, ou da morte de uma criança. Jesus se importa, Ele vê e Ele atende às nossas súplicas. A segunda verdade que eu também destaco nessa manhã, ainda no verso 14, mas a segunda parte, a parte B, diz assim: ao vê-los, disse-lhe Jesus:
ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Se por um lado Jesus se importa, por outro lado a Bíblia também nos mostra uma verdade importantíssima para nós experimentarmos aquilo que de Deus nós requeremos muitas vezes. É preciso ter fé. Hebreus capítulo 11 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, diz lá em Hebreus, que aquele que dele se aproxima, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? É presenteador. Por isso, sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário crer que ele exista e que ele deseja realizar o que pedimos, de que ele se compadece de nós. E esse é o segundo ponto. A fé na ordem de Jesus foi fundamental para os leprosos obterem a bênção da cura. Os caras creram antes de experimentarem a cura, e eles foram andando. Agora perceba, eles obedecem o processo. Eles vão ao sacerdote se mostrar. Eu preciso abrir só esse parêntese, por quê? Porque muitas pessoas dizem assim: não, se Deus me curou, eu vou parar de tomar o remédio agora. Eu diria para você: mostre-se ao sacerdote, vai lá para ele, aquele que te deu a receita, e diga: doutor, eu estou curado porque Deus me curou. Amém. Receba a sua baixa clínica do seu médico, porque o que Deus fez apenas será ratificado pelo médico, que vai chegar lá e vai dizer: de fato você está curado. Agora, tem muita maluquice que acontece por aí nessa pista. Tem muita gente que se diz curado, para de tomar o remédio da noite para o dia e termina no jurujuba. Não tem mais nem o jurujuba, né, gente? Foi só uma piada. O jurujuba não aceita mais internação. E a gente está falando de todo tipo de coisa, não é só de tratamento psiquiátrico, não. Qualquer um que seja. Eu sou hipertenso, tomo remédio para pressão todos os dias, de manhã e à noite. Já orei algumas vezes para Deus me curar. Hoje agradeço pela oportunidade de comprar remédio, de conseguir comprar os remédios. Se um dia tiver alguma situação que não tenha mais jeito, eu vou ter que orar e falar: Senhor, das duas uma, ou está na hora do Senhor me levar, e aí, ou o Senhor vai ter que dar um jeito aqui, porque a pista está salgada. E Deus colocar no meu coração: ó, você está curado da hipertensão. Eu vou ter o prazer de marcar uma consulta com meu médico, Marcos Vinícius Pinto de Oliveira. Falar: Marcos, vamos repetir os exames aí, porque Deus me curou. Ele vai me olhar com a cara que ele me olha de vez em quando, mas ele testificará se Deus tiver feito. Mas o que eu quero destacar é que é preciso ter fé. Fé não exime você das demais coisas, não exime você das demais atitudes. Se você foi curado por Deus, foi curado por Deus. Se Deus faz aquilo naquele momento, ótimo, e você vai ter convicção e você vai ter a certeza daquilo. Os demais processos não precisam ser abolidos, mas é preciso ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não há com que aquele que se aproxima de Deus obter aquilo que deseja, aquilo que espera, aquilo que almeja. Eu não sei quantas vezes você já pediu determinada coisa, mas você crê que Deus de fato pode realizar algo em seu favor? Porque esses camaradas,
eles, antes de experimentarem a cura, eles foram andando, foram para o sacerdote. E aqui a fé tem um elemento interessantíssimo nas Escrituras, que é a questão da obediência. Não existe fé sem obediência. Perceba que eles pedem de Jesus um sinal, eles pedem de Jesus uma manifestação. Jesus diz: então vão se apresentar ao sacerdote. Imediatamente esses homens entendem o seguinte: a maior coisa que podia nos acontecer é a cura. Ele está nos falando a respeito disso. O que eles fazem? Eles se submetem à palavra de Jesus. Isso é importante, irmãos, porque não existe fé sem tomada de decisão. Inclusive a palavra traduzida por fé no Novo Testamento é a palavra pistis. E a palavra pistis, que significa fé, não é apenas um assentimento intelectual, mas é uma decisão. Aonde que a gente vê isso? Na história de um camarada chamado Blondin ou Blondin, um equilibrista que atravessou certa vez as cataratas do Niágara em cima de um cabo. Alguns séculos atrás, esse camarada era espetacular. Ele atravessou, se eu não me engano, 2 ou 3 horas de travessia. As cataratas do Niágara, ele com um cabo e uma vara na mão. Chegou do outro lado, tinha uma multidão, 10.000 pessoas, gritando o nome dele: Blondin, Blondin. E ele disse: vocês acreditam em mim? E o povo gritava: Blondin, nós sabemos que você é o maior e o melhor. Ele disse: vocês acreditam que eu sou capaz de voltar de onde eu vim? E o povo gritava: nós acreditamos em você. E ele disse então a derradeira pergunta: qual foi? Qual de vocês será a pessoa que voltará comigo? O silêncio. Até que um menino disse: eu. E ele pôs o garoto nas suas costas, e nos próximos 120 minutos, o garoto atravessou com ele as cataratas do Niágara de volta. A questão é que nós podemos perguntar: quem de fato creu que Blondin era capaz de realizar aquela tarefa? Foram as 10.000 pessoas que simplesmente verbalizaram que criam nele, naquele ufanismo e triunfalismo total daquele primeiro momento de tudo que ele havia realizado? Ou aquele jovem que dispôs a sua vida à vida de Blondin e arriscou-se crendo que ele era capaz de realizar aquilo? Crer, do ponto de vista bíblico, é aderir. Pistis é colar, é aderir. Quem crê precisa aderir, precisa colar, precisa obedecer. Esses homens creram. Vão e se apresentem aos sacerdotes, e aí, por crerem, o que acontece? Eles experimentam a bênção. O que me leva a um terceiro aspecto, o que mostra que muitas vezes, ou melhor dizendo, muitas vezes não experimentamos aquilo que pedimos porque não cremos que Deus é capaz e poderoso para fazer. Mas o verso 15 nos ensina mais uma coisa. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo, e este era um samaritano. O que mostra que muitas vezes a gratidão a Deus é obtida por parte daqueles que não se acham merecedores de nada. Olha que coisa interessante. Os judeus eram um povo escolhido de Deus. Deus havia se manifestado por meio daquele povo. O samaritano, aqui, agora, não há séculos atrás, mas há pelo menos 4 séculos,
era o povo rejeitado por Deus. Esse era o estigma. E olha que coisa interessante, a gratidão parte desse. É incrível isso, né, gente? É incrível como muitas vezes e por isso Jesus vai terminar lá o capítulo 18, dos versos 9 ao 14, com a parábola do fariseu e do publicano. O publicano é o camarada que não tem, ele reconhece tanto o seu erro e a sua condição de miséria como ser humano, que ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim que sou homem pecador, sem conseguir levantar os olhos para o altar, levantar a cabeça. O fariseu, que é o religioso, está do lado desse homem olhando para baixo, batendo no peito, dizendo para Deus no seu culto: Senhor, muito obrigado porque eu não sou pecador como esse publicano. Como que muitas vezes a percepção da necessidade, a gratidão a Deus é obtida por parte daquelas pessoas que menos se acham no direito de obter algum favor de Deus. E aí, nesse sentido, fica para nós aqui uma grande lição do ponto de vista religioso. A gente pode ter tomado a decisão correta, mas em termos Cristo como Salvador de nossas vidas, em nos entregarmos a Ele, mas a contrição do nosso coração é uma condição fundamental na nossa espiritualidade, na nossa vida cristã. Quantas pessoas às vezes não experimentam aquilo que nós não experimentamos, simplesmente porque o coração deles é muito mais grato. Com o passar do tempo, a gente tende a achar que a nossa condição sempre foi essa, de perfeição espiritual, de certa sublimidade espiritual. A gente precisa se lembrar, tem de ter um esforço enorme na nossa vida, para vez por outra a gente se lembrar de onde a gente veio. Às vezes a gente fala mal de pessoas, porque essas pessoas estão em outras religiões. Às vezes a gente fala mal de pessoas porque essas pessoas estão em outras condições. Às vezes a gente fala mal de pessoas porque elas estão vindo, elas não têm o traje adequado, elas não se portam de maneira adequada, elas estão esquisitas por aquilo que nós julgamos ser padrões, que depois de um certo tempo se torna comum para a gente. Mas olha só, a gente precisa fazer um esforço e lembrar de onde a gente veio. Até você que nasceu em berço evangélico, não nasceu evangélico. Porque Deus não tem netos. Deus tem filhos, Ele não tem netos. Então, nascemos, eu não nasci, né? Mas se eu tivesse nascido num berço cristão, ainda assim, em algum momento da minha vida, houve uma percepção real da obra de Cristo. É onde a gente chama que aquilo ali, houve uma conversão. Até então, a gente podia estar na igreja, o que é diferente de estar salvo. Agora, fora isso, alguns de nós veio daqueles lugares, e eu diria ainda, para Jesus não tem nenhuma diferença uma coisa da outra, porque um não salvo de um jeito e um não salvo do outro, é tudo a mesma coisa. Agora, às vezes, a gente, com o tempo, pode acabar como esses leprosos judeus, que apesar de judeus também continuavam sendo leprosos. Qual era a diferença do leproso judeu, do judeu leproso para o samaritano leproso? Todos eram leprosos. Todos careciam da graça de Deus, todos careciam da intervenção de Deus. Mas o samaritano, porque era alguém que sabidamente
culturalmente tinha menos valor, se achava menos no direito ainda. Mas foi o camarada que voltou com gratidão no coração. Talvez porque os demais achassem que, legal, somos o povo de Deus. Deus não fez nada mais, nada menos do que nos devia fazer. É um perigo para nós, se a nossa espiritualidade, depois de um tempo, começa a nos dar esse certo conforto, na ausência de contrição no nosso coração, na ausência de humildade da nossa vida, da gente se achar melhor ou mais merecedor. Ninguém é. Lucas destaca aqui que a graça de Deus é para todos os que creem, todos quantos forem gratos, todos quantos reconhecerem Jesus como Senhor, todos que o invocarem e crerem. E aí eu termino aqui, irmãos, indo nos versos 17 a 19. Então Jesus lhes perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E aí eu queria terminar a partir desse versículo, apresentando também algumas questões desses 3 versículos. A primeira delas é que todos tiveram certo nível de fé. Eu falei que fé era fundamental. E de fato todos tiveram certo nível de fé suficiente para experimentarem a intervenção de Deus, isto é, a cura. Correto? Todos eles. Um voltou depois, mas isso não impediu que todos os 10 tivessem sido curados, gratos ou ingratos. Todos eles experimentaram. O que me faz entender que a obediência à palavra traz resultados práticos verdadeiros. Crer naquela palavra e obedecer àquela palavra trouxe resultados práticos e verdadeiros, imediatos e temporais. Mas somente a resposta a essa palavra traz um resultado duradouro, que é a salvação. Deixa eu dizer para você uma coisa. Você pode ser agraciado por Deus numa necessidade. Conheço dezenas de pessoas que passaram na minha vida enquanto cristão, que foram alvo da graça de Deus e Deus agiu favoravelmente na vida delas. Algumas foram curadas de enfermidades, outras tiveram a sua vida conjugal, matrimonial e familiar restaurada, outros tiveram a sua vida profissional e econômica reformulada. Mas de igual forma conheço tantas que já experimentaram isso, passaram, foram e nunca mais voltaram. E eu estou dizendo voltaram, não é voltar para cá não, que nunca mais voltaram, que experimentaram a intervenção de Deus. Deus agiu na vida delas de maneira milagrosa, que a gente talvez nem acreditasse que seria possível. Essas pessoas experimentaram a intervenção de Deus, e Deus, para a vida delas, se tornou apenas uma vaga lembrança. A obediência à palavra pode trazer resultados práticos. Deus pode agir favoravelmente e misericordiosamente sobre a vida de quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Ser abençoado, portanto, por Deus nessas circunstâncias não quer dizer muita coisa não, porque Deus pode fazer isso por quem Ele quiser, e muitas vezes faz por pessoas que estão lá e nunca mais o agradecerão, e não faz por pessoas que estão o agradecendo todos os dias. Porque o que é interessante aqui também destacar é o seguinte: Ele cura 10, um grato, 9 ingratos. Que interessante. Se eu fosse Deus, eu ia procurar coração de gente mais grata para curar. Deixa eu dar para quem merece. Não é assim que a gente pensa? Vou dar para quem merece. Mas Deus não faz esse negócio não sei se isso é bom ou ruim, eu sei que é muito ruim
para quem não merece. Porque quem não merece ser alvo da graça de Deus, sendo alvo da graça de Deus, experimentando a intervenção de Deus, desconsiderar a pessoa de Deus depois na sua vida, isso é a pior coisa que pode haver. O que não significa muita coisa. Então eu quero dizer para você, que muita gente ganha e você não ganha. Deus não me ama. Você está aqui dentro, você pode estar orando. Eu digo aqui dentro, não é só na nossa igreja não, você pode estar na fé, tá? Entenda assim quando eu falar. Você pode estar na fé. E por causa justamente da sua fé, você se perguntar algumas vezes, por que tantas pessoas conseguem e eu não consigo? Porque o Senhor tem abençoado tantas pessoas e eu não. Não tem nada a ver com o amor de Deus por você. Tem a ver com algum propósito que a gente não consegue compreender. Mas não quer dizer que Deus não te ama, pelo contrário. Ainda que você seja umzinho que está aí, está pedindo, grato, disposto a agradecer a Deus, mas a resposta não veio. Sabe por quê? Porque o milagre exercido na vida de alguém não quer dizer nada. 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 Tem gente sendo curada na macumba, tem gente sendo curada nas promessas aí, subindo a escadaria da Penha, tem gente sendo curada em um monte de outro lugar, tem gente sendo curada dentro das igrejas evangélicas com oração de pastor. Sabe por quê? Aí você diz assim, mas quem cura? Não interessa quem cura. O que interessa é que nada acontece se Deus não permitir, seja lá, seja cá, seja onde for. Se Deus não permitir, nada disso acontece. O fato não é o que acontece, portanto. É a resposta do coração. Receber a bênção não quer dizer muita coisa. 10 receberam. A obediência à palavra traz resultados práticos e verdadeiros. Deus às vezes manifesta a sua graça comum da maneira como Ele quer nesse mundo aí. Tem um monte de gente curada aí que está dizendo, eu fui curado em tal lugar, fiz uma operação assim, lá no João de Deus, por mais picaretagem que tivesse lá naquele negócio, teve gente lá que foi curada, que teve a sua experiência. Como que aconteceu? Se Deus permitiu, como Deus permitiu, isso é um outro papo, isso é uma outra história, mas se experimentaram aquilo ali, de alguma maneira Deus permitiu, ainda que seja dando corda para a pessoa estar cada vez mais longe dele. Mas o ponto não é o que a gente recebe, é como a gente responde. A obediência a alguns princípios bíblicos básicos pode trazer efeitos práticos na vida da gente. Tem gente sendo curada, tem gente sendo liberta, tem gente experimentando um monte de coisa. Tem. Mas são coisas dessa vida. Mas só tem uma coisa. Só a resposta a essa palavra, a reação que nós temos, é que traz um resultado duradouro. Quando esse homem volta para Jesus, Jesus diz, olha, eu curei 10, só tem você? Cadê os outros 9? Não deveriam estar os 9 todos aqui? Mas está você, né? Logo o estrangeiro, hein? Logo você, hein? E Jesus completa para ele dizendo assim, levante-te e vai, a tua fé te salvou. Todos os outros experimentaram a cura física, a salvação, só aquele homem. Porque a salvação, perceba, depende da resposta que a gente dá. Não é isso? A obra de Deus, mas essa obra de Deus em nós gera uma resposta, que a gente chama de conversão. O que é conversão? Conversão é a resposta espontânea que nós damos à ação do Espírito ao nós, quando vem em nós. Aquilo que o Espírito nos toca, faz em nós, nós respondemos lá, quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. E aí a gente responde a Deus voluntariamente, dizendo, sim Senhor, o Senhor me chama e eu vou. Portanto, não se impressiona com a bênção não. Tem bênção acontecendo no mundão todo por aí, para um monte de gente. A questão não é receber, que Deus é misericordioso.
E mais, às vezes Deus dá inclusive para punir. Nem sempre a bênção que se espera é uma bênção que vem no sentido de trazer algum benefício. O salmista, no Salmo 73, o Salmo dos filhos de Coré, ele diz assim: os meus pés quase desviaram quando eu olhei a prosperidade do ímpio. Eles não têm aperto na vida. O pescoço deles tem um cinturão de gordura. Isso era igual uma tia que a Alessandra tinha. É a Dona Arinda, né, Alessandra? Era sua tia-avó, né? Dona Arinda era assim, ó. Os antigos, antigamente, quando eles queriam te fazer um elogio, o que eles diziam? Está bonito, né? Está gordo, né? Não era assim, gente? Porque naquela época antiga, a gente estava conversando sobre isso, não foi? Naquela época, havia escassez de alimento, era muito difícil, né? Tempos antigos. Então, uma pessoa que era abastada, era uma pessoa que comia bem. Hoje em dia a gente sabe que isso não quer dizer, a aparência física não quer dizer, você pode comer mal e estar com sobrepeso, você pode comer bem e estar filezinho de borboleta, como dizem por aí, né? Mas, naquela época era assim: fulano, você está gordo, está bonito, né? Você está saudável, né? Ninguém sabia, a pessoa era diabética já naquela época, estava com... E o Salmo diz assim, né? Eles não têm aperto, né? Seu pescoço tem um colar de gordura. Aí o salmista ele diz que ele ficou perturbado com aquele pensamento, até que ele entrou na casa de Deus, e ali ele atentou para o tempo do fim, e ele diz: não, certamente o Senhor os coloca em lugares escorregadios, o fim deles vem imediatamente. Ou seja, aqueles que muitas vezes desprezam a Deus, e Deus vai dando as coisas cada vez mais, porque aquilo demonstra cada vez mais o afastamento do coração. Eles se afastam cada vez mais e não percebem que aquilo está sendo uma corda para a sua forca. Então, queridos, olhar para o externo, para a aparência externa, não quer dizer muita coisa, porque os 10 ficaram sãos, mas só um teve uma experiência transcendente, só um teve uma experiência verdadeira, só um teve uma experiência que passou da porta de fora, o resto ficou curado, purificado na sua carne. Mas teve um que teve o espírito, a alma e o corpo salvos. Não devemos fazer juízo da espiritualidade alheia, queridos, a partir daquilo que nós vemos nas pessoas. E eu diria, nem daquilo que nós vemos nas igrejas. Rede social hoje é um lugar de propaganda para a igreja. Vem para cá que o seu milagre é garantido. Olha quantos milagres nós fizemos hoje. Olha, aqui o milagre acontece. Em outro lugar eu já não garanto. Você pode pensar em Deus falando um negócio desse? Ó, vai para tal lugar, lá acontece o milagre. A gente não deve fazer juízo da espiritualidade alheia a partir daquilo que a gente vê. Todos tiveram a mesma experiência externa, mensurável, mas somente o samaritano teve a experiência interna, imensurável. Podemos aplicar esse princípio à vida de pessoas, podemos aplicar esse princípio a tantos outros movimentos. Não importa tanto o que acontece por fora, nem as bênçãos que são externas, nem as bênçãos que são financeiras, nem a bênção da saúde. É mais importante aquilo que acontece dentro de nós. Nem toda intervenção divina bem-sucedida, queridos, traduz-se em uma experiência profunda de gratidão e fé salvífica com Deus. É mais importante
a resposta que nós damos do que aquilo que Deus faz por nós. Porque Deus faz quando Ele quer, do jeito que quer, como Ele quer. Quando Deus quis, falou por meio de uma mula. Portanto, não é tanta bênção assim, nem tanta coisa. Deus, olha como Deus me usa para isso ou para aquilo. Mas é muito mais importante meu coração e a resposta que eu dou para Deus. Porque isso é o que de fato depende de mim. O resto depende de Deus. Deus vai abençoar quem em algum momento ele encontrar fé, quem em algum momento ele desejar, quem em algum momento a intervenção fizer parte do seu propósito. Mas é a resposta com gratidão e fé no coração, tanto pela intervenção que Deus realizou, quanto pela intervenção que Ele deixou de realizar. É isso que é a diferença na nossa vida. Não mede a sua espiritualidade também pelas bênçãos, pelas posses e pelas respostas que o outro tem recebido. Preocupe-se com aquilo que compete a você diante de Deus fazer. Tenha um coração quebrantado, contrito, grato. Porque não adianta nessa vida, sabe? A gente chegar nessa vida e ter todas as bênçãos, mas não ter a mais importante e mais duradoura, que é ouvir de Jesus: a tua fé te salvou. Sabe, um bom centro de recuperação, uma boa terapia pode livrar você das drogas, possivelmente. Um bom hospital e um bom grupo de médicos pode livrar você de uma enfermidade que, em tese, não teria jeito. Uma boa orientação pode resolver o seu problema psicológico, emocional, com uma boa terapia. Você pode encontrar muitas bênçãos nessa vida e que Deus pode te abençoar por meio de pessoas para alcançar tudo isso. Mas nenhuma vai poder dizer para você que você está salvo se não for a fé verdadeira e genuína em Jesus Cristo. Essa é a única e duradoura. Que a gente aprenda com esses 10 leprosos. A Bíblia diz que somos nós. Todos nós. Por melhores, mais bonitos, mais cheirosos que sejamos. Espiritualmente, todos nós sofremos de uma doença terrível. A incapacidade de buscarmos a Deus pela nossa própria força, pelo nosso próprio desejo. Mas experimentando a intervenção dele na nossa vida, a gente pode responder positivamente. E a gente pode voltar a ele e dizer: Senhor, muito obrigado. Eu agradeço por tudo que o Senhor me fez. E ouvir dele: levanta-te, a tua fé te salvou. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Senhor, nessa manhã, louvamos o Teu nome. Na verdade, já termina amanhã, inicia a nossa tarde. Nós queremos louvar o Teu nome, ó Deus, pela graça do Senhor sobre nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra, que abre os nossos olhos para a verdade, que desperta nosso coração para as coisas eternas, que faz com que nós experimentemos discernir entre o que é passageiro e o que é duradouro, que a gente... Obrigado pela Tua palavra que nos ensina a olhar para textos como esse
e não ficarmos deslumbrados pela cura que os 10 experimentaram, mas pelo ato de retorno daquele único homem, ó Deus. Aquele experimentou tanto a cura nessa vida, quanto a salvação para a eternidade. Que a Tua palavra alcance o nosso coração nesta manhã, e que muitos de nós possam ouvir do Senhor: Tua fé te salvou. Que todos nós possamos ouvir: a Tua fé te salvou. E que o Teu nome seja engrandecido e nós possamos ser gratos a Ti, quando formos curados e quando também não formos. Que a nossa fé seja maior do que o nosso desejo pelas bênçãos temporais, materiais dessa vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, amém. Como é que a gente sai daqui hoje? Agradecidos? Agradecidos. Saímos daqui nessa manhã agradecidos. Agradecidos por tudo que Deus já fez, agradecido por tudo que Deus fará, agradecidos por tudo que Deus pode fazer, mas agradecidos também no momento em que Deus não fizer. Se temos a maior de todas as bênçãos, podemos saber que sempre será para o nosso bem tudo aquilo que Deus fizer ou deixar de fazer. Amém?